Agora o trabalho de desenvolvimento de ferramenta online capaz de auxiliar na preparação de aulas de computação na educação básica a partir de uma análise da BNCC e robótica pedagógica em Mato Grosso do Sul. Vão apresentar o trabalho os alunos José Felipe Duarte e Antunes Coman. A palavra está com vocês, então. Bom dia. Esse trabalho, vou começar introduzindo explicando o que seria computação na educação básica, porque ele seria bom. Bom, como mostrado ali no slide, nós temos 3 áreas da computação. E ela é muito importante no desenvolvimento dos jovens no nosso atual contexto moderno. E alguns países, por exemplo, o Canadá, Estados Unidos, Portugal, eles já utilizam os fundamentos da computação na educação básica, no desenvolvimento do seu modelo de ensino. Aqui no Brasil, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é estabelecida pelo Ministério da Educação. E ele estabelece alguns conhecimentos e competências que todos os estudantes devem adquirir ao longo da sua jornada acadêmica. Aí nós também possuímos o órgão que é a SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. Mas ela defende que a computação ela não seja inclusa dentro de outras áreas da base nacional. Ela prefere que ela seja tratada como mais específica, assim sendo mais fácil que as escolas consigam construir melhor o seu currículo e seus projetos, visando seus recursos, a facilidade que eles vão ter para implementar isso. Com isso, esse projeto a gente busca responder a seguinte pergunta: é possível desenvolver uma ferramenta que auxilie os professores na preparação das aulas de computação? Aí por que a gente estava desenvolvendo esse trabalho? Bom, a SBC, ela entende que para o Brasil seria fundamental e estratégico que os conteúdos de computação fossem ministrados nas aulas de educação básica. Porém, a grande maioria das escolas não possui a infraestrutura necessária para ministrar essas aulas. E também, uma grande maioria dos professores acaba sendo leigo na questão de computação e não consegue preparar as aulas para ministrar quanto a isso. Bom dia, meu nome é Lucas e eu vou abordar um pouquinho sobre os objetivos do nosso trabalho. O objetivo do nosso trabalho fundamental é desenvolver uma ferramenta online capaz de auxiliar esses professores que querem entrar nesse meio de robótica ou fazer algum projeto envolvido com robótica. Aí, para isso, a gente dividiu nosso trabalho em alguns objetivos específicos, que são realizar um levantamento acerca de quais metodologias e ferramentas são mais utilizadas no estado de Mato Grosso do Sul, para ter dados para a gente poder trabalhar futuramente. Também estabelecer quais são as metodologias mais eficazes, com o propósito de auxiliar esses professores. Também analisar a relação entre as competências e habilidades da computação na educação básica, como o José tinha explicado antes, que são fundamentais para esse projeto. E também desenvolver essa ferramenta que vai auxiliar esses professores a desenvolverem suas aulas e seus projetos futuramente. E para que esses objetivos sejam concluídos, nosso trabalho foi dividido em 5 etapas metodológicas, onde na primeira foi feito esse levantamento bibliográfico, com o objetivo de se aprofundar mais sobre o tema, saber sobre a BNCC, pensamento computacional, entre outros. E a segunda etapa foi feito um questionário, através do Google Forms, onde nós buscamos estabelecer alguns dados fundamentais para a gente poder realizar esses objetivos. Na terceira etapa, será feita a aplicação já foi feita, na verdade, a aplicação desse questionário para os professores aqui do estado que têm alguma influência na robótica ou fazem parte de projetos de robótica. Na quarta etapa, será feita ainda a análise desses dados para ter um resultado bem melhor. E na quinta, será feito o desenvolvimento do site em si, da plataforma que vai auxiliar os professores. Pode passar aqui, eu dei uma resumida nas etapas, mas basicamente é isso. Bom, e com isso a gente
espera conseguir analisar e classificar essas ferramentas e metodologias que estão sendo utilizadas aqui no estado e, assim, auxiliar futuros projetos a escolherem quais eles devem usar, quais ferramentas, quais metodologias. Aí a gente pretende analisar também quais são os problemas encontrados no desenvolvimento desses projetos, para que se busque uma solução para o desenvolvimento conseguir ser ainda maior no nosso estado. E também a gente espera que com o desenvolvimento da nossa ferramenta online, os professores que tenham mais conhecimento sobre a computação e a educação básica e tenham mais facilidade de conseguir planejar aulas utilizando a computação. Assim, mais aulas de computação seriam ministradas. E esses dados da pesquisa serão fundamentais, pois, como o José tinha dito, tem algumas escolas que ela não tem infraestrutura para estar mexendo com projetos de robótica, mas a gente também envolve a robótica desplugada, se não me engano, computação desplugada, que vai ajudar esses professores que não têm uma infraestrutura e vão poder mexer nesses trabalhos de robótica, fazer projetos de robótica. Bom, e aqui são nossas referências. E é isso. Obrigado. Obrigado. Convido agora para falar a Ana Maria Cavazin, que vai apresentar o relato, o artigo resumido, Plataforma de Estudos e Preparação para os Processos Seletivos de Ingresso no IFAR, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Campus Santo Augusto. Frederico Westphalen, desculpa. Então, boa tarde. Como já foi apresentado, meu nome é Ana Maria Cavazin. Eu sou estudante do curso de Ciência da Computação do IFAR, Campus Frederico Westphalen. E o meu projeto é a plataforma de estudos e preparação para os processos seletivos de ingresso no IFAR. Primeiramente, vou apresentar um pouco como os processos seletivos de ingresso no IFAR. Para o nível técnico, integrado ao ensino médio, é realizado uma prova com 40 questões, e nessa prova, uma prova objetiva, que tem conteúdo sobre língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. E para os cursos de graduação, é realizado um processo seletivo utilizando as notas do Enem desde o ano de 2009. Para fazer com que os alunos do nível técnico integrado ao ensino médio tenham um maior desempenho no Enem e consigam ser aprovados em suas universidades, seja no próprio IFAR, para os alunos que se identificaram com o curso, tanto em outras instituições, são realizados simulados e aulões nos períodos que não tem aula, para que esses alunos eles consigam ter esse melhor desempenho. Tendo isso em vista, e a partir da motivação do meu trabalho de conclusão de curso, que foi um sistema para o ensino de química, e que teve uma boa avaliação após ter feito uma validação com alunos do 9º ano, no ensino fundamental, da Escola Estadual do Ensino Fundamental, José André Cadroli, e que muitos deles eles conseguiram ser aprovados no IFAR, nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Houve a ideia de ampliar esse sistema para as outras disciplinas, para que ele seja um sistema mais completo e que possa ajudar os alunos com as demais disciplinas. Bom, essa ideia foi que o IFAR ainda não tem nenhum sistema que ele faça isso, que os professores eles disponibilizam os conteúdos preparatórios e
os processos seletivos, tanto do Enem, como esses processos seletivos para o técnico integrado ao ensino médio, e que o aluno ele possa realizar essas atividades remotamente. Pois a gente sabe que muitos alunos, eles querem participar dessas atividades, desses aulões, desses simulados, mas eles não, às vezes, algum compromisso no dia, acabam que eles ficam perdendo esse conteúdo. E com essa plataforma, ela ajudaria para que os alunos eles consigam estudar onde eles estiverem na internet. Para o objetivo geral, é desenvolver uma forma que eles caem constantemente em processos e tem um melhor desempenho. Para atingir esses objetivos específicos, esses objetivos gerais, foi feitos 3 objetivos específicos, que é analisar a plataforma, as necessidades da plataforma, com conversas com professores e alunos, tanto do IFAR como de outras instituições de ensino médio e de ensino fundamental, desenvolver a plataforma utilizando tecnologias web e validar a plataforma inicialmente com os alunos dos cursos técnicos integrado ao ensino médio do IFAR. Para desenvolver esse projeto, foram divididas em 5 etapas metodológicas, sendo ela a primeira, que é a pesquisa de campo, consiste nessas conversas com os alunos e professores, tanto do IFAR como de outras instituições, como aquela que foi realizada a verificação do sistema de química, para ver o que seria importante. Além disso, depois disso foi feita a especificação dos requisitos, onde foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais. Além disso, depois foram feitos o projeto, que é o caso de uso, e o banco de dados. E após o desenvolvimento disso, vai ser feito o desenvolvimento dessa plataforma utilizando as tecnologias web. E após isso vai ser feita a validação, que é utilizando que é com os alunos e professores do IFAR, do nível técnico. Agora eu vou explicar cada etapa separadamente. A primeira é a pesquisa de campo, onde foi identificada a necessidade da plataforma, o que haveria ter na plataforma, através de entrevistas com os professores e alunos do IFAR, de outras instituições de ensino fundamental, para ver o que seria importante ver na plataforma. Se haveria exercícios, se haveria conteúdos, o que é importante ver. Se haveria um administrador que pudesse controlar tudo isso. E, após isso, foram realizados os levantamentos dos requisitos. Foram divididos em requisitos funcionais e não funcionais. Agora eu vou apresentar os requisitos funcionais. O sistema deve possuir conteúdos e exercícios sobre as disciplinas. E essas disciplinas, elas são as disciplinas do ensino fundamental e do ensino médio. Química, física, biologia, história, geografia. E esses conteúdos, eles podem ser tanto os mais fáceis, mais básicos para os alunos do ensino fundamental, quanto algo mais avançado para os alunos do ensino médio. Ele deve ser possível cadastrar alunos, professores e o administrador. Os professores e o administrador, eles podem gerenciar, ou seja, eles podem cadastrar, alterar, visualizar os exercícios e os conteúdos que estão no sistema. Além disso, o usuário ele pode alterar seus dados após ser cadastrado
Por exemplo, um usuário trocou do e-mail, então ele pode ir lá e alterar o seu e-mail. E o administrador, ele pode visualizar os dados do sistema, porém ele não vai ver a senha, que a senha é criptografada. Além disso, os requisitos funcionais são que o sistema ele deve ser responsivo, ou seja, ele deve se adaptar com diferentes dispositivos, sejam eles celulares, computador, ou tablets. Como o sistema vai ter exercícios, esses exercícios eles vão ser corrigidos automaticamente. E esses exercícios não podem demorar mais que 10 segundos para serem corrigidos. O aluno ele também pode realizar o exercício quantas vezes ele quiser, o que faz com que ele consiga ver a sua melhoria. Por exemplo, um dia ele fez um exercício, uma lista, e ele errou vários. Depois de 15 dias, ele vai repetir aquela lista, e ele vai ver se ele melhorou, como ele está o desempenho dele. Além disso, o sistema ele deve ser compatível com navegadores, com diferentes navegadores de dispositivos móveis. O projeto, ele consiste no caso de uso e no modelo lógico do banco de dados. Aqui a gente tem o caso de uso, onde nós temos o professor, que ele pode se autocadastrar e gerenciar e após efetuar login, ele pode gerenciar os conteúdos e exercícios. O administrador, que após efetuar login, ele consegue gerenciar conteúdos, exercícios, gerenciar as escolas e gerenciar os usuários. E o aluno, que ele também pode se autocadastrar, e após efetuar login, ele consegue visualizar os conteúdos e resolver os exercícios. O modelo lógico do banco de dados, ele possui uma tabela usuários, onde tem os dados do usuário, e aqui a gente tem um tipo, que o tipo pode ser aluno ou professor. Aqui a gente tem também a tabela aluno, a tabela usuário está vinculado à tabela escola, onde tem os dados da escola. A tabela conteúdo e exercícios, ela está vinculada à tabela disciplina. E aqui vale ressaltar que o nosso sistema, por exemplo, um exercício ele pode estar vinculado em mais de uma disciplina. Por exemplo, um exercício, um determinado conteúdo, ele fala sobre Guerra Fria. Esse conteúdo ele é trabalhado tanto em história como em geografia, então ele pode estar nas duas disciplinas. O desenvolvimento, essa é a etapa que nós estamos, e ele vai ser feito com a linguagem de marcação HTML, com a linguagem de programação PHP, com o framework de estilização Bootstrap e com o banco de dados MySQL. Agora eu vou mostrar um protótipo de como vai ser o nosso sistema quando ele estiver finalizado. Aqui a gente só vai ter um modelo de como ele vai estar. Essa é uma das partes, do modelo, onde a gente tem, aqui a gente está nos exercícios de física, a gente tem o título do exercício, do conteúdo que ele vai falar, a gente tem um resuminho e aqui a gente tem ler mais. Aqui a gente tem os conteúdos e os exercícios, onde aqui vai abrir, depois na próxima eu vou mostrar, vai abrir e vai ter as disciplinas e os conteúdos que estão cadastrados. Aqui a gente também tem para pesquisar, onde se o aluno ele quer pesquisar algo específico, por exemplo, um conteúdo de química orgânica, de haletos, ele vai ali, pesquisa e vai ver se tem no sistema ou não. E aqui a gente tem o usuário, quando ele está logado fica assim,
e quando ele clica, ele vai conseguir ver os seus dados, vai conseguir alterar os seus dados e vai conseguir sair do sistema. Aqui a gente tem um modelo de tela de quando os exercícios. Aqui a gente tem uma lista de exercícios sobre velocidade. Aqui a gente tem, por exemplo, a lista que ele vai poder assinalar qual que é a resposta certa. Quando ele terminar a lista pode ter vários exercícios. Ele vai clicar em enviar e vai conseguir verificar se o exercício está correto e se o exercício estiver errado, ele vai conseguir ver qual que é a resposta certa, porque que ele errou. Depois do sistema finalizado, vai ser realizado a validação desse sistema através de testes. Esses testes eles vão ser realizados a partir do uso da plataforma com os alunos e professores do IFAR, dos cursos do médio técnico. Essa validação vai se dar da seguinte forma. Os alunos eles vão utilizar o sistema por um determinado período e após a utilização eles vão responder um formulário onde vai haver vários aspectos do sistema e pergunta se ele foi útil, se ele melhorou o aprendizado do aluno. Vai haver um formulário específico para o aluno, do ponto de vista do aluno, e do ponto de vista do professor. Como considerações finais, trabalhos futuros, a gente pretende dar prosseguimento ao projeto através da conclusão do sistema e da validação desse sistema com os alunos do IFAR. E se ele tiver se aqui a gente tiver um bom desempenho, a gente vai expandir ele para as outras escolas da região, tanto escolas de nível fundamental, que os alunos querem se preparar para ingressar no IFAR, fazer o técnico, integrado ao ensino médio, e os alunos do ensino médio, que estão se preparando para o Enem, para que eles consigam ter maior preparação, e assim eles consigam ter melhores resultados nesse exame. Então seria isso, muito obrigada pela atenção e tenham todos uma ótima tarde. Convido, então, o Ianês Biondo para fazer a apresentação do artigo Desenvolvimento de Conversor de Linguagem Visual para Linguagem Algorítmica, proposta de construção de uma ferramenta para o ensino de algoritmos em um curso técnico em informática. E esse trabalho está afiliado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Augusto. Muito bem. Como a Milena já me apresentou, sou o Yannis, eu venho de um curso específico chamado Licenciatura em Computação, e eu vou relatar um pouquinho para vocês, dentro desses 20 minutos, o desenvolvimento de uma ferramenta que surgiu durante um estágio que eu realizei dentro do Instituto Federal Farroupilha, trabalhando com uma turma de um curso técnico em informática. O tema do nosso trabalho foi o desenvolvimento de um software livre para a educação, e o objetivo que a gente encontrou foi desenvolver uma ferramenta, o objetivo que a gente se propôs, né, foi desenvolver uma ferramenta que realizasse a conversão de uma linguagem de programação visual para uma linguagem algorítmica. E essa, então, era também a nossa proposta. Pensando nos diferentes tipos de alunos que nós trabalhamos no dia a dia de sala de aula, nós nos propomos a desenvolver, eu como estagiário, o professor Adão como orientador, com a ajuda também do professor Clayton, na parte de programação, enfim, nós três somos da parte de programação também, e nos propomos, então, a desenvolver uma aplicação multiplataforma, um site que pudesse ser acessado por vários alunos em casa ou dentro da instituição. O nosso locus de pesquisa, então, como é que dá o contexto, como ocorre essa proposta?
Lembrando que, justamente por ser um artigo resumido, é uma proposta inicial e ela ainda pode ser ampliada, desenvolvida, enfim, é um projeto ainda em início. Nós desenvolvemos, então, no campus Santo Augusto do Instituto Federal Farroupilha, o IFAR, com uma turma do curso técnico integrado em informática. Nós tivemos um problema dentro do nosso cotidiano de sala de aula, que era poder incluir o maior número de alunos possíveis dentro do nosso trabalho com algoritmos. Eu estava trabalhando a disciplina de algoritmos com uma turma, e nós, enquanto estagiário e orientador, tivemos essa dificuldade, num primeiro momento, de você se deparar com pessoas que têm necessidades educacionais, que precisam de ajuda, são portadores de algum tipo de deficiência, como dislexia ou alguma dificuldade motora, enfim. Num primeiro momento, foi esse nosso principal problema, e nós, então, nos propomos a pensar e pesquisar quais ferramentas que existiam para ensino de programação para poder ajudar esse tipo de pessoa, esse aluno. E nós nos deparamos com alguns estudos que indicavam que linguagens visuais eram mais acessíveis para o maior número possível de pessoas. Infelizmente, nós não temos muitos estudos que indiquem a utilização de linguagens visuais, e no nosso caso, a mais conhecida foi o Scratch, entre todos os artigos que a gente pesquisou. E, infelizmente, poucos estudos eram sobre o ensino de programação com o Scratch. E aí, nesse contexto de sala de aula, é que a gente tem que se deparar com adaptações, criar ferramentas ou dispositivos, enfim. Alguns estudos exploravam a linguagem Scratch para a construção de objetos de aprendizagem para a educação especial, mas não necessariamente em programação. Qual é o diferencial da linguagem Scratch? Muitos já conhecem, e possivelmente, se você está acompanhando o CNID, você já conhece o Scratch, porque é bastante difundido. Ele é uma linguagem de programação visual criada pelo MIT, e ele permite, dentro do Scratch, um ambiente inteiro, que você crie programas, animações e jogos utilizando blocos. Então, o principal do Scratch que nos auxilia é tirar o foco principal de digitar sintaxe, e sim você trabalhar a semântica de um programa, a parte lógica de um programa. Quando você está desenvolvendo um software com o Scratch, a parte do bloquinho, ela até se torna um pouco desnecessário você prestar atenção, eu preciso usar tal bloco. Você precisa principalmente pensar, eu quero fazer uma repetição. Então, eu vou ver que existe um grupo de blocos com uma determinada cor que fazem repetições. E aí eu posso ir brincando de arrastar o bloco, testar se vai funcionar ou não. E a gente queria trazer, então, para a disciplina de algoritmos, esse foco, tirar a preocupação de quem tem uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade motora, de digitar coisas corretamente e decorar uma sequência de comandos para poder fazer os seus exercícios, e sim que essa pessoa possa se concentrar principalmente em poder desenvolver logicamente uma sequência de passos para resolver um programinha, um problema. Essa, inclusive, é a definição de algoritmos, né? Você tem uma sequência finita de passos para resolver um problema, e essa era a nossa preocupação. Então, nós nos baseamos nessas ideias para poder desenvolver essa ferramenta que desse a possibilidade de programar em Pascal, porque o curso que a gente estava atuando utiliza Pascal e a linguagem C. Então, o nosso foco principal, inicialmente, foi trabalhar a linguagem Pascal, utilizando uma linguagem de blocos, uma linguagem visual, que você pudesse clicar, arrastar, fazer coisas na tela e não necessariamente ficar digitando comandos. Então, a nossa metodologia, e nessa parte eu vou entrar um pouquinho na área técnica, nós, então, desenvolvemos o trabalho com essa turma, e eles tinham todo esse inventário aqui, que é basicamente bem comum nos cursos de computação e informática, você ter a parte inicial em algoritmos, que é introdução à lógica, variáveis, estruturas sequenciais e de desvio condicional, entre outras. E aí, como nós pesquisamos, e não existia uma linguagem visual para isso, pelo menos uma pesquisa inicial, talvez do final do ano passado, quando foi desenvolvida essa pesquisa para agora,
possa ter surgido, não posso afirmar isso agora, por não conhecer. Nós, então, optamos por trabalhar a linguagem Pascal e desenvolver uma ferramenta chamada Pascal Blocks, que seriam os blocos com Pascal. Utilizando a tecnologia, como era para ser multiplataforma e online, utilizando as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Inicialmente se pensou basicamente pegar uma interface agradável, como é a do Pascal, a linguagem do Scratch 3.0. Se vocês olharem, ele tem uma separação de blocos por áreas, onde você vê as tuas ações, você vê os códigos e você vê a interação que tu pode fazer através de botões. Então a gente só importou isso para a nossa ferramenta. E como resultado final, nós tivemos essa tela que vocês podem observar. Nós temos uma área para os blocos separados por cores, e a pessoa vai clicando nos blocos e vai fazendo o seu programa. No final eu vou testar para vocês poderem ver, e eu conto, por ser um projeto inicial, eu conto com uma participação de você que está assistindo a apresentação. Se você se interessar, por favor, não deixe de entrar em contato, as informações de contato da instituição estão no artigo. Nós fizemos isso através de uma biblioteca DOM, que é a Document Object Model, do JavaScript, onde cada bloco desse, na verdade, é um textinho do HTML que você estiliza para fazer o bloco através do CSS, e você faz a interação dele colocando alguns elementos do JavaScript que a gente faz da seguinte forma: a gente pega aquele documento, utilizando um recurso chamado getElementById, e depois a gente adiciona um ouvido àquele bloco para que o navegador da pessoa fique prestando atenção. Quando for clicado lá, aconteceu alguma ação. E aí a ação que nós fizemos é basicamente você adicionar esse bloco na tela para a pessoa ver, e você adicionar esse comando escrito, porque quando finaliza o programa, o meu aluno pode clicar em ver código e ele tem o código pronto lá. E aí ele poderia copiar isso, colar na IDE do Pascal, em algum compilador do Pascal, e testar para ver se está tudo funcionando corretamente. A parte de código, eu hospedei online, depois para vocês que quiserem, eu passo o link daqui a pouquinho, porque como a gente trabalhando em sala de aula é muito rápido, você tem que pensar numa ferramenta e para a semana que vem ela tem que estar pronta, para você poder desenvolver as atividades com seus alunos. Então, a parte de código eu deixei aberta para que possam haver mais contribuições, e com certeza são necessárias, assim podendo melhorar também a ferramenta. Alguns resultados, então, nós conseguimos desenvolver essa ferramenta. Atualmente tem 2 interações possíveis, que é você adicionar os blocos, apagar, desculpa, são três interações possíveis: você vê o bloco, você apagar ele e você poder ver o código. E aí, essa relação que a gente queria atingir foi, de certa forma, possível de ser testada. Oficialmente, a gente não fez um teste utilizando uma turma controle, como deve ser metodologicamente a forma de avaliação pedagógica de uma ferramenta desse tipo. Nós pegamos um dos alunos e fomos desenvolver alguns trabalhos com ele. E aí eu gostaria de relatar brevemente um pouquinho da experiência, que foi o seguinte: nós podemos sentar com esse aluno e falar assim: olha, nós precisamos que um programa faça isso, isso, isso. O que você acha que deve vir primeiro? E aí ele me respondia dizendo: eu preciso começar o programa. Então, certo, tu sabe qual é o bloquinho, o que a gente começa o programa? Tem que ter o begin. Então, tu tá vendo ali o begin? Clica nele. E assim vai indo. E nós conseguimos desenvolver alguns programinhas com esse aluno, e essas percepções que a gente recolheu é o que nos possibilitaram assim, pensar em vamos continuar fazendo isso aqui, que vai ser legal. Possivelmente, e a gente gostaria muito que futuramente seja ampliada a ferramenta, alguém que quisesse testar mais vezes, a gente próprio no Instituto poderia realizar mais alguns testes, aí sim, fazendo uma avaliação pedagógica, uma avaliação com uma equipe também de educação especial para poder nos auxiliar. E, como eu falei para vocês, o código está livre. Se você quiser contribuir, se você for programador e quiser indicar alguma coisa, quiser utilizar, é só baixar lá no GitHub.
Por isso que eu coloquei aqui o seguinte, um QR Code. Se você está assistindo a transmissão pelo CNID, por favor, pausa o vídeo, tira uma foto, acessa ou acesse o link no GitHub. Também coloquei um e-mail para contato, por favor, será um prazer auxiliá-los em qualquer dúvida. Eu vou sair aqui da minha apresentação só por um minutinho para demonstrar. No GitHub, você só precisa, através daquele link, clicar aqui em Download. O GitHub hospeda ele com uma licença MIT, que te dá direito a modificar, usar como você quiser. Você pode fazer o download, e quando você fizer o download, você pode abrir a ferramenta. Se você estivesse hoje trabalhando com o seu aluno, a disciplina de Pascal, algoritmos com Pascal, você só, por exemplo, um programinha para mostrar o seu nome na tela. Quem sabe Pascal já sabe que a gente começa com o program, coloca um nome para o programa, que, por exemplo, esse exercício 1, nós precisamos importar uma biblioteca usecrt. Depois, não vou utilizar variáveis, eu vou só começar o meu programa e eu vou escrever na tela, então, meu nome é Yannis, e eu posso finalizar o meu programa. Depois eu visualizo o meu código, isso aqui eu posso compilar em alguma ferramenta específica para isso. Se eu errei em algum momento, eu consigo apagar, isso aí é tranquilo, tá? E aí eu não tenho mais código nenhum aqui na minha tela. Algumas das nossas referências e alguns outros e-mails para contato, se você quiser tirar alguma dúvida, pedir alguma coisa, contribuir, a sua contribuição é muito, muito, muito importante. Eu agradeço também ao pessoal do CNID por essa apresentação e também ao Instituto Federal Farroupilha por ceder o espaço, aos orientadores também por facilitarem a nosso trabalho, também às agências de fomento que sempre nos auxiliam nas nossas pesquisas, são o CNPq e o AFAPERGS.